E agora eu quero falar de um jogador que é celebrado, é homenageado e é merecido. Bruno Henrique, 100 gols com a camisa do Mengão, um jogador muito diferenciado e fundamental para a nação rubro-negra. A emoção tomou conta de Bruno Henrique ao relembrar de sua trajetória até aqui. Eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O jogador recebeu do diretor de futebol José Boto uma placa e uma medalha pelos 100 gols. O feito foi alcançado na semifinal do Carioca contra a principal vítima do Rei dos Clássicos, o Vasco. Clássico, a gente sabe como é, e vencer é muito importante. Tem aquela zoação também, né? Não só do nosso lado, mas do lado do torcedor também. E clássico, eu entro de uma forma diferente para poder vencer. Isso que me motiva. Desde 2019, vestindo a camisa do Flamengo, Bruno Henrique esteve em campo em 288 partidas. São 15 títulos conquistados, além da marca de 100 gols. Entre eles, um que ficou marcado na vida do jogador. E o gol mais marcante foi em 2019, na semifinal da Copa Libertadores. Tive vários jogos inesquecíveis aqui no Flamengo. Se eu for citar vários aqui, eu vou ficar aqui até mais tarde, mas deixo também esse jogo contra o Grêmio na semifinal da Libertadores. Agora o atacante entrou para uma lista seleta de jogadores que fizeram 100 gols pelo Flamengo. O único do atual elenco que ocupa o ranking é Pedro, com 135 redes balançadas pelo time carioca. Quando eu cheguei aqui no clube, né, ainda um pouco meio desconfiado na parte de fora, e eu sabia quem eu era e o que eu poderia entregar para esse clube. Então, meu dia a dia, desde aquela época até hoje, não mudou em nada. Eu sou um cara que trabalho bastante. Bruno Henrique segue no departamento médico, se recuperando de uma lesão na coxa direita. A expectativa é que ele esteja apto para atuar na primeira rodada do Brasileirão contra o Internacional no Maracanã. Bruno Henrique sendo homenageado pelo Flamengo, acho importante esse reconhecimento. É uma marca, não é só centenária, mas como é muito raro um jogador alcançar esse feito, e no Flamengo. Então ele não é o cara que bate todos os pênaltis, tinha o Gabigol, aí depois teve o Pedro. Então agora que ele tá de novo jogando nessa função improvisado, mais como um 9 mesmo, como um centroavante, mas mesmo assim ele se locomove muito, ele aproveita os espaços em campo. Quando a gente começa a perceber os gols marcados pelo Bruno Henrique, a variedade, o repertório é vasto. Ele tem que comemorar, sabe por quê? Em outro patamar. Isso, outro patamar. Ele tem que comemorar muito, porque para alcançar o artilheiro do Flamengo, o artilheiro mor do Flamengo, que é o nosso galinho, Zico. Um beijo pro Zico, sempre acompanha o programa. Mais de 500 gols. Tem que comemorar 100, 101, 102, porque 500 e lá vai pedrada, só o galinho. O galinho todo final de semana você escutava gol do Flamengo. E ela era o galinho. O Pedro também tem uma ótima marca no Flamengo, mas o Pedro aí é o cara que é responsável pelo pênalti, não é? Que tem também aquela presença muito importante dentro de área. E não é, o Pedro não é só do Flamengo, né? O Pedro é um jogador da seleção brasileira, só não tá lá porque ainda segue no DM. E encaixou na seleção, e é difícil encaixar na seleção brasileira. Tomara que volte no mesmo nível. Isso, né? Encaixar no Flamengo e na seleção brasileira, é difícil. Agora, chegar essa margem aí que chegou o Bruno Henrique e se emocionando, a gente se emociona aqui também. Parabéns, Bruno Henrique, aí pelo caminho que você plantou aí no Flamengo, um caminho maravilhoso de gols aí, em clássico, então, nem se fala. Ele também apareceu naquela lista do Dorival Júnior, aquela pré-lista, não é? De convocados para a seleção brasileira. E vai até 50, né? Nos ajudar. Muito obrigado, time. Vamos lá?
Que aí a gente pode pensar, analisar melhor, concordar ou discordar do Bruno Henrique, não é? Perfeito. Então aí, ó, tem melhor elenco agora? Principais reservas em 2019 e em 2025. Em 2019, Rodinei, que depois virou titular, né? Exato. Anos Rodinei depois. contestado ainda, né? René, porque depois disso ele foi pro Inter, voltou, Exatamente. não foi? Isso. René, Rodolfo, Pires da Mota. Pires da Mota tá jogando no Chile de novo, não tá? Ele tá no Cerro Porteño. Ah, não, tá no Paraguai, no Cerro Porteño, é verdade. Vai pegar o Palmeiras. Diego, Reinier, Vitinho, Berril e Lincoln. O Lincoln, inclusive, ficou marcado, porque perde aquele gol contra o Liverpool. Exatamente. Na final do Mundial, né? No Atlético. No final do jogo. Aí os reservas atuais, alguns deles, Varela, Ayrton Lucas, que já foi titular muitas vezes. O Varela também já foi titular. Sim. Léo Pereira ainda continua. Léo Pereira é reserva? Titular, né? Hoje eu acho que é reserva. Ortiz e Danilo. O Alain... O Danilo não tem jogado, então pra mim é titular da Pereira. Então, eu fiquei pensando, o Léo Pereira tem feito a dupla de zaga ali com o Léo Ortiz. Luiz Araújo, Michael, Everton Cebolinha, Plata e Juninho. Bom, vamos lá. Agora vocês podem concordar ou discordar de mim e do Bruno Henrique, mas analisando a tela, eu acho que fica claro que agora, em termos de elenco e qualidade do banco de reservas, o Flamengo tá melhor servido, né? Então eu não acho uma loucura o Bruno falar isso. Obviamente ele mesmo diz, né? Sem desmerecer ninguém. Você tinha o Diego Ribas, super vencedor pelo Flamengo já no final da carreira em 2019, ali sendo importante também no título da Libertadores quando entra e etc. Mas você compara ali, Michael ou Berril? Acho o Michael mais útil. Até o Luiz Araújo tá jogando muita bola. O Rodolfo, ou a gente tava na tela com o Léo Pereira. Então você analisando assim, eu vejo um elenco que tem tudo, assim, o Flamengo tá metendo medo em todo mundo esse ano, isso não é novidade, tá jogando bem, é o melhor time do futebol brasileiro nesse início de temporada, havia terminado 2024 já bem, e esse ano começa de uma forma avassaladora, aí ganhou o título carioca, assim, de forma, sem respeitar os rivais, de forma protocolar, de forma tranquila. Então, pensando agora que a brincadeira começa de verdade, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, chega com um elenco que, tem condições ali de você distribuir. Tanto que a gente estava falando aqui, Léo Pereira é titular ou não é? Né? Pode ser titular numa competição e reserva em outra. Né? Porque tem elenco para isso. Vocês concordam? Eugênio. Eu acho que a comparação de elencos ela é muito favorável ao atual. Sim. Também dentro de um contexto, né? 2019 foi o primeiro ano dessa guinada do Flamengo, né? Depois da reorganização financeira, o primeiro ano em que o Flamengo investe pesado na montagem do time, ele vinha construindo o elenco, contratou ali o Guerreiro, depois chegou o próprio Diego, chegou o Everton Ribeiro, mas em 19 eles levam Bruno Henrique, Gabigol, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari. Então eles vão encorpando o time ali, eles encorpam em 2019. Então ali era a montagem de um elenco que tinha um time titular muito forte, mas um reserva não no mesmo nível. Tanto que se falava muito que o Jorge Jesus não poupava ninguém. Não poupa ninguém, que nem aquela música lá dos Engenheiros do Havaí. Então você tinha um time titular que jogava quase sempre, e o Flamengo conseguiu fazer isso porque foi eliminado muito cedo naquela ocasião da Copa do Brasil, né, pelo Atlético Paranaense, e depois conseguiu ter ali algumas semanas para descansar o time e jogou num altíssimo nível. E é isso, galera. Como vocês acompanharam aqui comigo, Jorginho, né? Tá quase fechado com o Flamengo, só falta assinar realmente. E a homenagem, belíssima homenagem a Bruno Henrique, 100 gols, não é para qualquer um. Ele mesmo diz na entrevista que ele venceu. É um cara que veio da várzea, né? Não teve base. Meus parabéns, Bruno Henrique, ídolo máximo, 15 títulos. E vamos ver essa jogada do Jorginho aí também. Vou pedir para você agora, deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. E deixa aí na caixa de comentário, porque a opinião de vocês é muito importante. Vou ficando por aqui. A paz do Senhor abençoe. Bye, bye.